Olá, bem-vindo ao Está Escrito de Oração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Estamos ao vivo para juntos escutarmos belas músicas, ouvirmos poesia e, claro, sabermos um pouco mais sobre a Bíblia através do pastor Ivan Saraiva. E por que não estudar a Palavra de Deus no conforto da sua casa? Acesse o nosso blog novotempo.com/estaescrito e peça já o seu guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. Você preenche um rápido cadastro, é bem simples, no nosso blog mesmo, e vai receber gratuitamente aí na sua casa, para você estudar a Bíblia e tirar várias de suas dúvidas. Peça já curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nosso blog novotempo.com/estaescrito. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Quero convidá-lo a conhecer uma de nossas igrejas, uma das igrejas adventistas do sétimo dia. Para saber qual a igreja mais próxima da sua casa, você acessa o site encontreumaigreja.com.br. Lá você vai preencher com alguns dados da sua residência e vai saber qual a igreja mais próxima da sua casa, para facilitar para você fazer uma visita para a gente. encontreumaigreja.com.br. E hoje nós precisamos da sua participação. Acesse o nosso blog novotempo.com/estaescrito e responda à enquete de hoje. O cristão deve se envolver com política partidária? Sim, com restrições, apenas sim ou não? Responda pra gente, nós queremos saber a sua opinião, é muito importante a sua participação pra gente. novotempo.com/estaescrito. E agora é hora de mandar um forte abraço a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador da TV Novo Tempo ou internauta que acessa o nosso blog. E além também eu quero mandar um abraço especial para Ruth e o Reginaldo e todos da Igreja de Paruru, em Ibiúna, São Paulo. Também para o Raimundo Martins, de Marabá, no Pará, a toda a comunidade adventista brasileira de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, e algumas pessoas que pediram curso bíblico e vão receber são Vanessa Lopes Duarte, ela é católica da cidade de Caratinga, Minas Gerais, Ana Maria da Silva, da Igreja Deus é Amor, de Paraupebas, no Pará, o André Bravo Lira, da Igreja Metodista de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, o Edivaldo Galvão Alcântara, da Igreja Batista de Manaus, no Amazonas, e o Ricardo Araújo, da Igreja Maranata de Colatina, no Espírito Santo. Um forte abraço a cada um de vocês e lembrando que se você quer sugerir algum tema para o nosso programa ou tirar alguma dúvida, acesse o nosso blog novotempo.com/estaescrito. Você acha certo um cristão participar de política partidária? As igrejas devem ter seus candidatos no legislativo? Quais são os limites entre política e religião? No Está Escrito a Oração de hoje, você confere as respostas dessas perguntas com o pastor Ivan Saraiva. Mas antes, vamos ouvir uma bela mensagem musical com a cantora Alice Camilo cantando Guia Nosso Caminho. Resplandecer e põe tua paz em mim, e aquela luz que iluminou volta a brilhar em mim, em teu grande esplendor. Separemos mais de ti. Volta a resplandecer, tua imagem quero em mim. Há uma obra que jamais o
resplandecer, Senhor, que tua glória e teu amor possam minha vida refletir. Volta a brilhar. Sendas de justiça, que não nos separemos mais de ti. Sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso guia, é Ele quem guia o nosso caminho, é Ele quem nos protege, é Ele que mostra as sendas da justiça e nos conduz aos seus caminhos. Louvado seja o nome de Deus pela vida que eu e você temos. Eu gosto muito aqui do programa Está Escrito Adoração, porque, dentre outras coisas, é um programa que é voltado para todas as pessoas de todas as religiões. Eu sempre observo aqui os recados, os abraços, quem está pedindo os cursos bíblicos, são das mais diferentes religiões. Os nossos irmãos espíritas, católicos, batistas, assembleianos, maranata, adventistas, todo mundo é envolvido num só pensamento. Precisamos nos preparar para o retorno de Jesus Cristo a essa terra. É por isso que aqui a gente sempre diz que a nossa religião, a religião do Está Escrito Adoração e a religião da Novo Tempo é a Bíblia Sagrada. Nesse livro, eu e você devemos pautar todas as decisões da nossa vida. Eu disse todas as decisões da nossa vida. Que música eu devo ouvir, que música eu não devo ouvir, onde eu devo frequentar, onde eu não devo frequentar, como eu devo me vestir, como eu não posso me vestir, aquilo que eu devo comer, aquilo que eu não devo comer. E algumas pessoas podem pensar assim, mas isso não é meio radical? É, claro que é radical. O cristianismo é a religião mais radical da história do mundo. Não existe outra religião das 7 grandes religiões que seja mais radical do que o cristianismo, porque o cristianismo exige de você e de mim que morramos. Nós precisamos morrer para a nossa vida. Isso é cristianismo. É quando a minha vontade é subjugada. É aquele antigo pensamento que diz, o meu desejo é não ter desejo, o meu querer é não ter querer, a minha vontade é não ter vontade. E aí sim nós podemos dizer, Cristo vive em mim, vive na minha vida. E o programa de hoje, a mensagem de hoje, essa questão, né, o título foi um internauta que deu. Wanda, ela pegou e disse assim, ela postou isso no Facebook, ela disse assim, olha que legal, eu dei o tema, e aí então ela disse assim, olha, cristãos, entre o púlpito e o palanque, quais são os limites? E esse tema foi o Jeremias, que sugeriu pela internet também, por isso vocês internautas estão entrando em contato com a gente, estão ajudando a fazer aqui o programa Está Escrito Adoração, é sempre uma alegria poder ter o apoio de vocês. Eu quero sempre lembrar que você que faz parte de qualquer denominação religiosa, abra sua mente, abra o seu coração, porque sempre a mensagem aqui é voltada para a palavra do Senhor e a palavra do Senhor não pode ter barreiras de nenhuma denominação religiosa. Por isso é importante você aprender e colocar em prática. Eu tenho corrido o Brasil junto com o Quarteto Arautos do Rei e tenho encontrado pessoas de todas as denominações religiosas e é interessante a gente perceber, né? O indivíduo é assembleiano, ele diz assim, pastor, já estou guardando o sábado. O outro é batista e diz assim, pastor, agora eu entendi a respeito da lei do Senhor. O outro é católico, ele diz assim, olha, mudei completamente a minha alimentação. Eu acho que isso é importante, as mudanças gradativas da nossa vida, mas sempre baseadas na Bíblia. E não por causa da TV Novo Tempo, não por causa do Está Escrito Adoração, Na Mira da Verdade, Arena do Futuro, Bíblia Fácil, não é isso. A nossa vida, ela precisa sempre ser pautada na palavra do Senhor. O dia que você fizer isso, tenha certeza, você estará no caminho certo. Você sabe que a gente sempre começa o programa preparando o nosso coração já com uma mensagem que vem do Jonas e do Leandro, e eles preparam isso com um carinho tão grande que eu não me canso de dizer aqui.
O Jonas recebeu um dom, um talento especial de Deus. Ele decora textos inteiros da Bíblia, capítulos, livros inteiros da Bíblia. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele tem decor na mente dele. Um dom que Deus deu ao Jonas. E o Leandro, você conhece essa fotografia linda, tão especial, tão poética, cinematográfica. E eles uniram seus talentos para apressar a volta de Jesus e para sempre preparar o nosso espírito aqui no sermão, na mensagem do Está Escrito Adoração. Então eu quero que você acompanhe agora Romanos 12, a transformação da mente que eu e você sempre precisamos passar a cada instante. Com vocês, o Jonas. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se pode ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem os dons de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se é servir, que sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem ao que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Procurem dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes faltem o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverança na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos aos seus próprios olhos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Façam o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, assim você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Nunca deixem-se vencer pelo mal, mas vençam o mal
com o bem. É isso, amigo. Nós precisamos vencer o mal com o bem. E como que a gente trabalha todo esse conceito de Romanos 12, toda essa relação de fazer o bem àqueles que nos fazem mal, dar de comer àqueles que têm fome, a gente dar de beber àqueles que têm sede, essa transformação da nossa mente. Como é que a gente linka tudo isso com a questão política? Estamos vivendo em uma época onde nós percebemos um alvoroço maior no meio cristão, e esse alvoroço ele é movimentado em função das eleições que se repetem. A cada 2 anos nós temos aí uma grande eleição para presidente e governador, ou para prefeitos e vereadores, e de vez em quando alguns plebiscitos, e a gente fica pensando, até que ponto o cristão deve se envolver com isso, até que ponto não? Será que um cristão pode se candidatar a um cargo legislativo ou mesmo do executivo? Sim ou não? São 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Parece que o judiciário, as pessoas entendem isso com uma tranquilidade maior, mas quando a gente fala a respeito de prefeitura, de governo, de senado, de câmara, de vereadores ou de deputados, parece que a gente fica um pouco mais preocupado. Será que é errado a gente usar o púlpito para fazer dele ali uma espécie de palanque político, se o meu interesse é fazer o bem, fazer o melhor pela minha igreja, ou pela comunidade cristã, ou pelos valores e bons costumes? Você sabe que existem igrejas que têm seus próprios candidatos, e aí então há algumas orientações para que os membros daquela igreja votem em determinado candidato. Isso é correto, não é correto? É válido, não é válido? E aí então a gente fica nessa situação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia não é avessa à política, pelo contrário. Existem vários textos na Bíblia que se referem à cidadania e à postura que o homem precisa ter diante de uma sociedade organizada e civilizada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ler 3 textos do livro de Tiago e vamos ler 2 de Romanos e 1 de Atos. Então são alguns textos. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Tiago e você vai encontrar a palavra do Senhor. Tiago 5, verso 4, veja o que a Bíblia diz. Se você tem aí sua Bíblia, você já pode abri-la e diz assim: Vede, o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Aqui Tiago está dizendo que as orações dos ceifeiros que estavam passando dificuldades, não tinham o que comer direito, não conseguiam se sustentar, porque os donos, eles estavam ali retendo o salário que pertencia a eles. E essa aqui é a relação dentro do capitalismo da mais-valia, né? O funcionário, ele produz X em termos de recursos financeiros, mas ele recebe Y. Essa diferença o pessoal chama de mais-valia. Aqui o que está acontecendo é uma deturpação, porque os senhores estavam recebendo muito dinheiro através do trabalho dos trabalhadores e eles, os senhores, repassavam muito pouco. E as orações, os clamores estavam chegando aos céus. Você percebeu? O que nós encontramos aqui é Deus se preocupando com uma injustiça social. A Bíblia, ela apresenta vários textos como esses que o Jonas aqui mencionou. Olha, você precisa dar de comida para aquele que não tem, você precisa dar de bebida para aquele que não tem o que beber. E isso o que é? Isso é uma ação social. Isso é uma assistência social que você dá àqueles que não têm condições, por uma razão ou outra, de não terem as mesmas alternativas ou mesmas possibilidades que você e eu temos. Então a palavra do Senhor, ela nos incentiva a cidadania. Você quer ver outro texto importante? Abra sua Bíblia ainda no mesmo livro, Tiago 1, verso 27. Veja como a Bíblia define religião. Tiago 1, 27, mesmo livro que a gente leu, diz assim: a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha só que interessante.
Quando a Bíblia define o que é religião, ela não diz que religião é a católica, adventista, presbiteriana, metodista, menonita, seixonoye. Ela não diz que é a igreja maranata, universal, renascer, bola de neve. A Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia fala a respeito de religião, vem do latim, né, religare, da Vulgata Latina religare, que é nos religarmos a Deus. Como que a gente se religa a Deus? Aqui está dizendo assim, cuidar de quem precisa, órfãos e viúvas. Você para pensar, para refletir numa situação como essa. Naquele contexto, uma mulher não trabalhava, uma viúva ficava à mercê da sociedade, da carência ou da caridade das pessoas. Ela vivia carente, esperando o retorno das pessoas. Uma criança ali órfão, sem pai, sem mãe, precisava dos outros. Aí Deus diz, isso é religião. Veja, o cuidado com aqueles que não podem se defender, isso faz parte da cidadania nos nossos dias e sempre foi. Então a Bíblia diz que eu e você devemos exercer nossa cidadania. Último texto, ainda para a gente entender a Bíblia preocupada com a gente exercer nossa cidadania. Tiago, no capítulo 2, só que agora no verso 9, olha só o que diz. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A Bíblia está dizendo que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Em outras palavras, nós não podemos ter nenhuma atitude discriminatória, seja com raça, seja com classe social, com gênero, não podemos fazer nenhum tipo de discriminação, é o que a Bíblia diz. Então a Bíblia, ela vai nos ajudando a construir o nosso entorno. Aliás, a sociedade, os bons princípios e valores que a sociedade tem, ela é calcada e baseada na palavra do Senhor. Foi extraída da Bíblia. Eu acho interessante porque alguns ateus, porque eu não acredito em nada na Bíblia, porque esse livro é isso, mas os mesmos valores que ele defende, ele desconhece, que são extraídos da palavra de Deus. Então, quando a gente vê os bons costumes, os bons valores e princípios, a gente descobre que veio da palavra do Senhor. Infelizmente, esses princípios e valores, eles durante todas as eras foram agredidos e tentaram destruir esses valores que mantêm, que sustentam nossa sociedade. Porém, agora, nos últimos dias, nos dias em que eu e você vivemos, esses ataques estão cada vez mais intensos, cada vez mais fortes, tentando destruir os alicerces de uma sociedade civilizada, onde se respeita o direito à propriedade. Quando você vê lá nos 10 mandamentos, não furtarás. O que é isso? É o direito da propriedade alheia. Eu não posso me apropriar daquilo que não é seu. Então, as bases da sociedade são calcadas na Bíblia. Por isso, eu não posso dizer assim, não, eu não quero me envolver com política. O indivíduo que diz isso, ele está falando de algo que ele não está entendendo muito bem o que ele está dizendo. Porque existe a má política e a boa política. A politicagem, esse envolvimento partidário, onde o indivíduo veste uma camisa, onde o indivíduo vai com uma bandeira no semáforo, essa campanha partidária que ocorre nesses meses assim um pouco mais intensificado, o indivíduo coloca cartaz do político na casa dele, isso seria política partidária. Agora a política no sentido etimológico da palavra, onde nós, o povo, estamos nos envolvendo nos alicerces da sociedade, essa cidadania, essa política, nós precisamos exercê-la todos os dias, que é o quê? Cumprir nossos deveres, exercer nossos direitos, e aí então vamos convivendo em sociedade. Então você perceba que não há erro nenhum nisso. Você ser um eleitor consciente, você estudar as propostas dos candidatos, você entender que um candidato não pode se dissociar da sua vida pessoal, ele é um homem público. Veja como é que é a família dele, os filhos dele, a postura dele, no seu meio pessoal. Aí você faz essa ligação com as suas propostas, aí você vai começar a entender melhor. Então você é uma pessoa politizada. Isso não é erro nenhum. Eu e você precisamos disso, devemos ter um voto consciente. Agora, outra coisa é nós nos envolvermos demais em uma campanha. E eu me preocupo, confesso a você que eu me preocupo, porque eu tenho visto crentes mais preocupados em eleger um candidato a uma Câmara de Vereadores, a uma prefeitura, do que em eleger Jesus Cristo na sua vida.
Sabe, se essas pessoas se empenhassem tanto para a pregação do Evangelho, talvez o Evangelho já tivesse chegado a toda a nação, tribo, língua e povo. Porque é impressionante, o indivíduo literalmente veste a camisa, coloca cartaz pela casa inteira, ele plota o carro, ele vai conversando de um em um, e vai isso, vai aquilo outro, e vai. E aí eu pergunto, por quê? Porque ele quer uma transformação na sociedade ou porque ele quer uma transformação na sua vida pessoal? A gente precisa entender isso. Sabe qual é o melhor vereador que existe? É aquele que antes de ser vereador já contribuiu e muito para a sua comunidade local. E aí então as pessoas reconhecem um trabalho que ele já tem, que ele já faz, independente do cargo, independente dele ter ali qualquer intuito de se candidatar. A gente precisa tomar esses cuidados porque a gente acaba invertendo o sentido das coisas. Um político, ele está ali para servir a população. Quando você apoia alguém, você está dizendo assim, eu confio que essa pessoa, ela estará ajudando a minha sociedade. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que as pessoas estão preocupadas assim, eu vou apoiar esse candidato aqui porque se ele ganhar, eu vou ter algum tipo de benefício. Ou eu vou ter um trabalho na Câmara, ou eu vou estar bem relacionado, ou eu vou conseguir algumas coisas que eu preciso ali na prefeitura. Então a ideologia vai ficando de lado, a ideologia também tem a sua área de perigo, mas parte também para uma questão de cunho pessoal, de interesse pessoal. E isso é politicagem, não é a política. Não é o momento onde eu e você realmente estamos envolvidos, preocupados com o bem-estar dos outros, da sociedade em que nós vivemos. Por isso a gente precisa ter muito equilíbrio. Você que defende um candidato, você que apoia um candidato, você que coloca a mão no fogo pelo candidato, cuidado. Porque quando você apoia, você está apoiando junto com a sua crença, você está apoiando junto com a sua influência que Deus te deu. E de repente esse mesmo candidato que você coloca a mão no fogo, daqui a pouco passa por algum problema vexatório no meio da sua política. O indivíduo pode ser descoberto ali como um corrupto. Então a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa cuidar disso. Conversando com o Ailton Santana, que nos ajuda aqui na questão de conteúdo, ele lembrou que em muitos casos no Japão, um indivíduo que é descoberto em corrupção, o indivíduo se mata pela honra dele. Não estou dizendo que isso está certo, mas eu estou dizendo a comparação do conceito do que é moral. Um indivíduo que tem vergonha dos seus erros, vergonha de suas falhas, então ele prefere morrer a passar essa vergonha. E aqui no Brasil a gente sabe que não é assim. É um dos países mais corruptos do mundo, você sabe disso. Agora, eu sei que é um dos países mais corruptos do mundo. E não é só pela questão dos políticos, a população é corrupta, porque sempre tem o corruptor e tem o corrompido, né? Basta alguém ser pego em uma blitz, numa situação no trânsito, na estrada, o indivíduo já entrega o documento junto com o dinheiro dentro. E a gente sabe que essa é uma prática comum, mas totalmente condenável pela Bíblia e pela sociedade. A nossa natureza parece que o histórico, quando a gente lê alguns livros de história, a história do Brasil, a forma como tudo se processou, a gente entende que a nossa corrupção ela vem de muitos anos, né? Desde o descobrimento, desde a forma como foi descoberto em tudo. Então eu e você precisamos nos descolar de tudo isso. Agora, se esse é um meio muito manchado pela corrupção, por que eu vou colocar a minha cara diante dessa situação, a minha influência, simplesmente para ter um benefício pessoal? Eu preciso fazer a sondagem, a leitura do meu coração. Eu preciso ter essa preocupação. Agora, a gente tem que pensar em outras coisas também. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim, mas fulano, ele está entrando na política, e porque ele está entrando na política ele vai se perder. Opa, cuidado, cuidado. A gente precisa cuidar, sabe por quê? Porque geralmente, quem se preocupa tanto com a vida espiritual do outro é porque não está se preocupando com a sua. Então, para de ficar condenando o outro porque saiu candidato a vereador, candidato a deputado, ele quer sair, não há problema nenhum nisso. Não há dificuldade nenhuma nisso. Agora, é um meio perigoso? Claro que é. Esse indivíduo que entrar nesse meio, seja como deputado, como vereador, seja como prefeito, ele vai ter que ter uma atenção multiplicada, potencializada, é claro que vai. Agora, é possível se manter incólume no meio dessa sujeira? A Bíblia diz que é. Daniel é um exemplo disso, José é um exemplo disso.
Agora, você que é candidato, você que é um cristão e é candidato, vou pedir um favor a você. Para de usar o exemplo de Daniel e de José para você se candidatar. Porque eles não se candidataram a nenhum cargo, eles foram escolhidos. É um processo totalmente diferente. Porque é fácil a gente deturpar a Bíblia. Veja o que eu disse. Não é pecado você se candidatar, mas é perigoso. Então, se você for, está tudo certo. Você não vai sofrer nenhuma reprimenda da igreja, ninguém vai dizer nada disso contra você ou para te advertir, nada disso, certo? Agora, é um lugar perigoso, você sabe disso. É um lugar perigoso para a sua salvação. Agora, se você se sente chamado para ser um homem público, ok, agora não usa Daniel e José, porque eram casos completamente diferentes. Agora, eles se mantiveram puros, aí sim, aí um exemplo. Eles se mantiveram puros no meio político, e é isso que você tem que fazer. Mesmo que isso custe você não se reeleger na próxima eleição. Agora, se Deus quiser, você vai. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então a gente precisa ter essa clareza de pensamento. Quando a gente vê um indivíduo que é candidato, a gente pode orar por ele, mas também cuidado com essa situação de que a gente acaba às vezes satanizando a pessoa que é candidata, como se essa aí vai se perder, ou essa aí, coitado, essa aí já se envolveu com política, como se o fato dele se candidatar já fosse uma pessoa muito ruim. Não é isso. Então a gente precisa buscar o equilíbrio em todas essas coisas. Outra coisa muito importante que eu e você precisamos fazer distinção é que púlpito e palanque não se misturam. As igrejas não foram construídas para que um candidato venha a púlpito falar, anunciar e na saída da igreja entregar seu santinho. Fui pregar numa igreja um dia desses e estava lá na entrada o indivíduo entregando ali o negocinho, dizendo que aqui o meu número era o próprio candidato. Gente, igreja não é para isso. Se você é um candidato cristão, comece com a honradez de entender que igreja não é lugar para fazer política. Igreja é um lugar para alimentar as pessoas espiritualmente, para cuidar, para pastorear. Então, se você é um candidato, comece mostrando que Deus está guiando a sua vida, sem pressionar pastor, sem dar jeitinho, sem burlar o sistema, para usar da igreja para servir como palanque. A primeira coisa que você, como candidato, precisa fazer. Agora, há um outro texto na Bíblia que eu queria partilhar com você. Livro de Romanos 13, 1 e 2. Tem aí a sua Bíblia? Pode abri-la, Romanos 13, 1 e 2. A palavra do Senhor diz algo importante para você e para mim. Romanos 13, verso 1 e 2 diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quem permite que alguém seja colocado em uma função de autoridade é Deus. É por isso que, nesse aspecto, nós precisamos de isenção política. Em que sentido eu quero dizer? Nós somos politizados, cristãos politizados. Nós estamos atentos ao partido, ao candidato, ao histórico, à sua família, somos politizados. Mas na hora do pleito, na hora em que as pessoas estão ali no processo de candidatura e de eleição, sabe qual é a postura do cristão? Isenção. Eu não posso, como igreja adventista, ir lá e apoiar um candidato para que ele vá à Câmara de Vereadores ou para que ele vá à Câmara dos Deputados e lá ele beneficie a minha igreja. Porque esse cidadão que está lá é um representante da sociedade e não da minha igreja. Eu não posso fechar a minha igreja com 2 milhões de votos e agora eu vou pegar e vou fazer deputados estaduais e federais com essa massa de votos. Por isso, nós que somos pastores, nós não indicamos em quem você precisa e deve votar. É por isso que a sua igreja não deve ter candidato. Agora, uma vez que exista um vereador, um deputado, um prefeito, um governador, aí é uma autoridade constituída.
aí tem todo o apoio da minha igreja. Não importa se é do PSDB, se é do PT, se é do PSB, se não importa se é do PCdoB ou do PV. Uma vez que é uma autoridade constituída, então todas as igrejas precisam apoiar essas autoridades para minimizar o sofrimento dos outros. E vamos apoiar até onde não fira os princípios da Bíblia. Então, o Ivan, você nunca vai ver o pastor Ivan aqui dizendo, vote nesse aqui, vote naquele ali, esse aqui é o meu candidato. É óbvio que eu estou olhando e observando em quem eu vou votar. É óbvio que eu estou descartando alguns e estudando mais outros. Mas você nunca vai saber em quem eu vou votar. Porque em quem eu vou votar, o voto é secreto e eu não posso exercer a minha influência como pastor para influenciar as pessoas. Porque ninguém deve servir de consciência para ninguém. Assim como a salvação é individual e cada um vai ser responsável por si, eu não posso agora influenciar você por uma questão pessoal. Você pode gostar de mais de um candidato por algumas razões e eu de outra. Agora, vocês já imaginaram? TV Novo Tempo aberta em 600 cidades do país, Sky, rádio, tudo aqui. E aí eu, de repente, começo a virar mais para um partido, começo a citar um candidato, quero mandar um abraço para o candidato fulano de tal, que é amigo da TV. Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Isso é um absurdo, amigo. A sua igreja não é lugar para eleger ninguém. A sua igreja não pode indicar candidato. Eu sei que você está pensando, não, peraí, pastor, mas a gente precisa de homens cristãos no Senado, no Congresso. Você acha que eu não concordo com isso? É óbvio que eu concordo com isso. Agora, querido, deixe Deus guiar. Quem disse que a pessoa correta para estar lá no Senado, no Congresso, onde for, é o candidato da sua igreja? Quem foi que disse? O seu pastor? Eu? O seu vizinho, o seu colega, seu irmão de igreja? Querido, o controle desse mundo está nas mãos de Deus. Ou você acha que está nas mãos do Senado, do Congresso? Você acha que está na mão do prefeito, do governador? É Deus quem comanda a sua vida. Agora, torno a dizer a você, não importa de que partido seja, o indivíduo foi eleito, tem o apoio do pastor Ivan. Pode ter certeza. Naquilo que for correto, honesto, naquilo que for de acordo com os princípios da Bíblia, nós vamos apoiar. E essa é a postura de todo cristão, não é a minha, é de todo cristão. Por isso que é complicado, você às vezes se entrega a um partido, se entrega a um candidato e aí vira inimigo político, adversário político. E quantas mortes nesse interiorzão do Brasil já aconteceram em função de guerras políticas, de poder, de famílias lutando pelo poder nessas pequenas cidades? Quantas pessoas já morreram, perderam a vida por causa disso? Então eu e você precisamos ter cuidado, muito cuidado. Há um outro texto, ainda em Romanos, no capítulo 13, só que agora no verso 7, que é algo muito importante até para essa questão dessa forma politizada que eu e você devemos viver. 13, 7 diz assim, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nós devemos honrar os nossos governantes. Mas a taxa de imposto do Brasil é um absurdo, tem um impostômetro lá em São Paulo, e isso é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Eu concordo com você, é um absurdo. Você acha que eu gosto de pagar a quantidade de impostos que a gente paga aqui? É claro que não. Agora, eu pago. Dai a César o que é de César. Não importa se César cobra muito. Dai a César o que é de César. E o pouco que sobrar na nossa mão, em Deus vai se multiplicar. Então, eu preciso ter uma postura equilibrada. Vamos tentar resumir aqui para que a gente possa não perder o foco. Então, a situação é a seguinte. A Bíblia nos dá a base para vivermos em sociedade, ok? Cidadania, nós devemos exercê-la. Podemos e devemos ser politizados, devemos nos envolver no sentido de entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor para podermos votar da melhor maneira possível, da maneira mais consciente possível e assim minimizar o sofrimento dos pobres, dos miseráveis, porque é através de políticas públicas que um país pode crescer, a educação melhorar, a saúde pública avançar. Então está tudo certo. Agora, quando eu me envolvo
com política partidária, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu às vezes estou mais preocupado em eleger um candidato ao legislativo do que eleger Jesus Cristo na minha vida. Cuidado para você não perder de foco. Você que é cristão e é candidato político, não use o púlpito como palanque, não force os pastores, não constranja os pastores para que o seu momento de pregação seja ali dentro da igreja. Você não precisa disso e Deus não vai te abençoar se você assim tentar fazer. Outro aspecto importante: para de falar que o indivíduo que está se envolvendo com político vai para o inferno porque já vai se corromper, porque existem políticos bons, existem políticos honestos e alguns cristãos podem se manter, ou todos os cristãos, se estiverem em comunhão com Deus, podem estar perto do Senhor Jesus. A gente também descobriu aqui que nenhum candidato pode pegar e se usar, né, de Daniel ou de José simplesmente para fazer essa comparação, porque são coisas completamente distintas. Nós também entendemos que as autoridades constituídas merecem o nosso respeito e o nosso apoio. E também entendemos que nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder religioso deve influenciar o voto dos seus fiéis, das suas ovelhas, dos membros de sua igreja. O voto é individual, você deve seguir a sua consciência. Esse é um aspecto individual da cidadania aqui no Brasil, e você não deve seguir e ter aquele voto fechado, né, de porteira fechada, e aí então o político dá algum benefício para a igreja e a igreja inteira vota nesse candidato. Aquele candidato ou aquele político, ele está ali para representar toda a sociedade e não a sua igreja ou a minha igreja. A autoridade constituída é a autoridade que nós respeitamos desde que não fira os princípios da palavra de Deus. Querido, eu sei que eu e você vivemos numa sociedade onde as coisas não são perfeitas. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? A palavra de Deus diz que existe um país muito melhor que o nosso, onde nós não vamos ter que nos preocupar com essas questões partidárias, políticas, em todas essas relações que às vezes são tão sujas, e às vezes não são sujas, mas às vezes parecem ser porque o meio é muito sujo. Existe um país que Jesus foi preparar para você e para mim, onde não há corrupção, onde não há mentira, onde não há falsidade, onde não há tristeza, onde não há angústia. Esse lugar Jesus foi preparar para você e para mim. É para lá que eu quero ir. A minha pátria é lá, meu patriotismo está focado nesse país, não aqui. Eu nasci aqui, gosto do meu país, exerço a minha cidadania aqui, mas eu tenho que lembrar que eu tenho dupla cidadania. A minha cidadania mais importante é a cidadania do céu. É para lá que eu quero ir. E eu não vou deixar que nada, nenhuma politicagem, nenhum envolvimento com uma política corrupta me atrapalhe o caminho, ou diga outros, ou me oriente para outros caminhos que me afastem do Senhor Jesus. Que nesse país, que nesse lugar lindo, você possa morar e eu também. Lá sim, nós teremos um único rei, que foi eleito por toda a eternidade, foi eleito por mim e por você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Nas terras de além, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões,
todos com prazer abraçará. Vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. Nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar. É isso, amigo. Você já elegeu Jesus Cristo como o Rei dos Seis e o Senhor dos Senhores da sua vida, na sua vida. Você já entendeu que a nossa esperança não está em nenhum político, mas está em Cristo Jesus, a nossa única bendita esperança. É por isso, querido, que você faz parte da história desse programa. Porque juntos nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, de sua palavra. Eu quero mandar um abraço especial para o Luiz e para a Rafaela, que têm conhecido a palavra de Deus através do site, através da internet, da Novo Tempo. Que Deus possa abençoar muito vocês que estão aí no Mato Grosso, junto com o meu amigo Rubão, que é muito querido, muito especial para mim. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Se você entrar no nosso blog, você vai ter espaço ali para deixar sua opinião, para que você possa contribuir, para que você possa dizer, olha pastor, fiquei em dúvida com esse assunto e com aquele assunto e com essa situação. Há uma enquete ali para você participar. E eu também quero convidar você para uma coisa muito especial. Você quer conhecer uma igreja que não indica nenhum candidato para nenhum membro de sua igreja? Você quer conhecer uma igreja que não cede o púlpito para nenhum candidato? Então eu quero convidar você a conhecer uma igreja adventista, uma igreja que eu frequento. E é muito simples você conhecer uma igreja adventista. Se você entrar em um site, esse site é muito simples, é encontreumaigreja.com.br. Você vai colocar sua cidade e o seu bairro. E então vai aparecer o endereço de uma igreja. Todos os sábados às 9 da manhã. Todos os domingos e quartas às 8 da noite. Você é meu convidado. Você vai chegar na igreja e vai falar assim, olha, o pastor Ivan me convidou para estar aqui. E agora? E você vai encontrar uma igreja que vai te abraçar, vai te amar, vai te proteger, vai te entender, vai estar ao teu lado, perto de você. Eu queria convidar você a estar perto dessa igreja, de uma igreja que pode, de alguma maneira, mostrar a você o seguinte: a Bíblia, somente a Bíblia e nada além da Bíblia. Eu e você temos todo o direito do mundo de escolhermos nosso candidato. Mas eu e você também temos o direito de estarmos em um lugar de paz, em um lugar onde os princípios da palavra de Deus sejam claros para você e para mim. Isso é o mais importante de tudo. Se você fizer uma visita, eu ficarei muito feliz e certo de que juntos vamos continuar crescendo, crescendo e crescendo na palavra do Senhor. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, estamos na Tua presença certos de que elegemos o Senhor como nosso representante eterno. Nos abençoe, Senhor, e ajude-nos para que
Um dia morra a nossa cidadania aqui da terra para termos unicamente a cidadania do céu. Salve-nos, Senhor, para o Teu reino, para estarmos para sempre com o Senhor e nos ajude a exercermos a real cidadania, cidadania bíblica aqui na terra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.